Tem uma sensação que é difícil de nomear. Não é exatamente tristeza. Não é ansiedade no sentido clássico. É uma espécie de estranhamento silencioso, como se você acordasse dentro de uma vida que em algum momento parou de ser sua. Tudo continua funcionando por fora. Você trabalha, responde, aparece, cumpre. Mas por dentro existe um ruído constante, uma sensação de desencaixe, de cansaço moral, de distância entre quem você é e a vida que está sustentando. E talvez o mais angustiante seja justamente isso. Não saber explicar com clareza o que está acontecendo. Você sente, mas não consegue traduzir. Percebe que alguma coisa morreu, mas não sabe dizer exatamente o que. Parece ingratidão reclamar. Parece exagero admitir que está doendo. Parece fraqueza confessar que você não se reconhece mais. Então você tenta empurrar, tenta racionalizar, tenta distrair, tenta voltar ao que era antes, como se a antiga versão de si ainda coubesse dentro do presente. Mas nem todo sofrimento é um erro. Nem toda crise veio para destruir. Algumas vieram para interromper um personagem. A maior parte das pessoas aprendeu a tratar o desconforto como inimigo imediato. Se dói, precisa acabar. Se incomoda, precisa ser silenciado. Se confunde, precisa ser controlado. Só que existe um tipo de dor que não está anunciando fracasso. Está anunciando transição. É por isso que certos colapsos emocionais parecem tão injustos, porque eles não acontecem apenas quando algo externo desmorona. Às vezes, tudo entra em crise justamente quando a estrutura externa continua de pé. A casa está arrumada. Os compromissos estão sendo cumpridos. A imagem social segue aceitável. E ainda assim, por dentro, o chão cede. Isso assusta porque nos obriga a considerar uma hipótese desconfortável. Talvez o problema não seja a falta de estabilidade. Talvez seja o preço de viver desconectado de si. Muita gente passa anos sendo funcional, mas não inteira. Anos sendo admirada, mas não verdadeira. Anos sustentando escolhas que fazem sentido para os outros, mas não para a própria consciência. Mas a alma, ou qualquer nome que você queira dar ao centro mais íntimo do ser, começa a cobrar. E quando cobra, não cobra com delicadeza. Ela aparece em forma de insônia. Em forma de irritação sem motivo claro. Em forma de tristeza que não cabe nos relatórios do dia. Em forma de vazio depois de conquistas que deveriam trazer alegria. Em forma de uma pergunta silenciosa, repetitiva, quase humilhante. É só isso? Ela quer desmontar o alicerce daquilo que você aceitava sem examinar. Ela quer expor o automatismo. Quer revelar quantas partes da sua vida foram escolhidas por medo, costume, necessidade de aprovação ou simples ausência de consciência. E é aqui que começa a verdadeira confusão. Porque despertar não é, inicialmente, ganhar clareza. Muitas vezes é perder a clareza antiga. Você deixa de acreditar com a mesma convicção no que antes lhe guiava, mas ainda não encontrou uma verdade nova para sustentar os passos. É um território intermediário. Você já não pertence completamente à antiga vida, mas ainda não sabe habitar a próxima. É como acordar no meio da madrugada e demorar alguns segundos para lembrar onde está. Só que, nesse caso, a desorientação pode durar meses. Talvez anos. Por isso tantas pessoas tentam voltar atrás. Não porque a antiga vida era boa, mas porque era conhecida. O ser humano suporta muito sofrimento quando ele é familiar. O que quase ninguém suporta bem é a instabilidade do desconhecido. Há um conforto perverso em continuar vivendo no automático. Mesmo vazio. Mesmo infeliz. Mesmo dividido. Porque o automático, pelo menos, não exige coragem o tempo inteiro. Despertar exige. Exige olhar para vínculos que já não são honestos. Para trabalhos que drenam o sentido. Para hábitos que amortecem a consciência. Para versões de si construídas para sobreviver, mas incapazes de florescer. E poucas experiências são tão desconfortáveis quanto perceber que grande parte da própria identidade foi montada como defesa. Talvez seja por isso que as crises emocionais possam ser portais de transformação.
Elas rasgam o tecido da adaptação. Elas interrompem a anestesia. Elas fazem a pessoa sentir, ainda que à força, aquilo que vinha sendo evitado há muito tempo. Pense em alguém que vive sorrindo para não preocupar ninguém. Durante anos, essa pessoa pode parecer forte, responsável, madura. Mas na verdade, talvez esteja apenas especializada em se abandonar. Até que um dia não consegue mais. Chora por coisas pequenas. Perde energia. Se irrita com tudo. Sente culpa por estar cansada. Acredita que está piorando, quando talvez esteja, pela primeira vez, parando de mentir para si. Pense em quem construiu a própria vida inteira em torno de desempenho. Metas, resultados, eficiência, reconhecimento. Tudo parece admirável. Mas então chega um momento em que nenhuma conquista preenche. Nenhuma validação sustenta. Nenhuma meta devolve o sentido. De fora, parece crise. De dentro, pode ser o início da consciência, percebendo que performance não substitui presença. Pense também nas relações. Quantas pessoas chamam de amor aquilo que, no fundo, é medo de ficar só? Quantas confundem lealdade com submissão? Quantas mantêm vínculos por hábito, culpa ou carência, enquanto o corpo inteiro pede verdade? Quando uma crise emocional rompe esse equilíbrio precário, a sensação inicial é de perda. Mas talvez seja a perda necessária de uma mentira que já se tornou insustentável. O problema é que fomos ensinados a admirar muito mais a estabilidade do que a lucidez. Desde cedo, aprendemos a parecer bem, a seguir funcionando, a não incomodar, a não parar demais para sentir, a resolver logo, a voltar ao normal. Só que o tal normal, em muitos casos, era precisamente o que estava nos adoecendo. Então o desconforto ganha outro significado. Ele deixa de ser apenas um sintoma a ser eliminado e passa a ser uma mensagem a ser escutada. Não uma mensagem simples, limpa, romântica, mas um chamado. Um choque entre a vida vivida e a vida pedida pela consciência. É claro que nem toda dor é sábia. Nem todo sofrimento purifica. Existem dores que machucam sem ensinar, e há momentos em que pedir ajuda não é fraqueza, é responsabilidade. Mas mesmo quando há ajuda, cuidado e tratamento, e eles são fundamentais, continua existindo uma pergunta que ninguém pode responder por você. O que, dentro de mim, já não aceita continuar da mesma forma? Essa talvez seja a pergunta central do despertar. A diferença entre essas duas perguntas muda tudo. A primeira quer restauração. A segunda admite metamorfose. E metamorfose nunca é confortável. A lagarta, se pudesse falar, talvez chamasse o casulo de catástrofe. A antiga forma se dissolve antes que a nova esteja pronta. Existe um intervalo feio, vulnerável, sem glamour. Do lado de fora, pode parecer desorganização. Do lado de dentro, é reconfiguração. Com o ser humano acontece algo parecido. Antes de uma vida mais consciente, muitas vezes existe um período em que os mapas antigos deixam de servir. Você começa a perceber padrões repetidos. Escuta o próprio corpo com mais seriedade. Nota o custo de certas concessões. Percebe como vinha terceirizando escolhas importantes. Enxerga, com um pouco de vergonha e um pouco de compaixão, quantas vezes se traiu para ser aceito, seguro ou admirado. Essa percepção dói. Mas ela também limpa. Porque há um tipo de verdade que, no começo, desorganiza e depois liberta. Ela desorganiza porque tira o apoio das ilusões úteis. Liberta porque devolve a possibilidade de uma vida menos automática. Talvez seja isso que muitas pessoas chamam de despertar. Não uma iluminação mística permanente, não uma superioridade espiritual, não uma resposta definitiva para todos os dilemas, mas a incapacidade crescente de continuar dormindo dentro da própria existência. Depois que você vê, não consegue mais desver. Depois que percebe o preço da inconsciência, continuar pagando esse preço em silêncio se torna cada vez mais difícil. É aí que o desconforto muda de lugar. Ele deixa de estar apenas na crise. Passa a estar também na ideia de retornar ao velho formato. E isso é decisivo. Porque em algum momento, a pessoa entende que o sofrimento não vinha apenas da mudança.
vinha também da resistência, do esforço de preservar estruturas internas que já não tinham vida, do apego ao conhecido, da tentativa de manter uma identidade vencida só porque ela oferecia previsibilidade. Despertar, então, não é se tornar alguém perfeito. É parar de cooperar cegamente com o que te diminui. Às vezes isso significa rever amizades. Às vezes significa mudar o ritmo. Às vezes significa admitir que você não quer mais a vida que jurou querer. Às vezes significa suportar um tempo de incompreensão. Porque toda transformação real cobra um preço social. Alguém vai estranhar sua mudança. Alguém vai preferir sua antiga obediência. Alguém vai chamar de confusão o que talvez seja coragem. Só que existe um custo ainda maior em não atravessar esse processo. É o custo de endurecer, de se anestesiar tanto que a alma deixa de protestar, de funcionar tão bem por fora que por dentro tudo apodrece em silêncio. Essa é a tragédia elegante de muita gente adulta. Uma vida impecável na superfície e abandonada no centro. Por isso, quando o desconforto chegar, talvez a pergunta não devesse ser apenas como faço para isso passar? Talvez também precise ser: o que isso está tentando revelar? Que mentira ficou insuportável? Qual parte de mim cansou de sobreviver e começou a exigir vida? Nem sempre haverá resposta imediata. Nem sempre a travessia será bonita. Em alguns dias, despertar parecerá apenas cansaço. Em outros, parecerá luto. Em outros, parecerá solidão. Mas pouco a pouco, pode virar honestidade. Pode virar presença. Pode virar uma forma mais inteira de existir. Talvez o início do despertar não seja luminoso. Talvez seja escuro, confuso e profundamente desconfortável. Talvez ele comece exatamente quando você percebe que não consegue mais chamar de paz aquilo que sempre foi anestesia. E talvez seja essa a virada mais importante. Entender que certas crises não são o fim da sua estrutura emocional. São o fim da sua cumplicidade com uma vida que já não combina com a sua verdade. Então, quando tudo em você pedir alívio imediato, vale lembrar: nem todo colapso é ruína. Alguns são abertura. A pergunta é se você vai tratar o desconforto apenas como inimigo, ou se terá coragem de reconhecer nele o primeiro sinal de que alguma parte sua, finalmente, acordou. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Este vídeo foi feito com muito carinho para você. Te convido a seguirmos juntos nesta jornada, aprendendo um pouquinho mais a cada dia. Se fizer sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e participa nos comentários. Me conta o que você achou do vídeo, ou se preferir, participe escrevendo. A jornada está só começando. E até o próximo vídeo.